E aí, pessoal, começando o Cinema de Peso. Cinema de Peso hoje começa logo depois da vinheta, porque a gente tem muita novidade e a gente quer falar para vocês e a gente está com pressa. Hoje nós vamos falar de um filme que já vai para os seus 62 anos, 62 anos, e que transformou o cinema. Por que a gente encaixou esse filme agora, hein, Laura? Porque agora, recentemente a gente perdeu, né? Saiu de cena, né, um dos maiores diretores da história do cinema, né? Goste ou não goste, né? Porque estamos falando de Jean-Luc Godard, né? Que faleceu aos 91 anos, alguns dias atrás. E ele é um... Só que, quando eu falei goste ou não goste, porque mesmo se tu não gostar da obra dele, tem muitos filmes até inacessíveis dele, né? E com esse filme aqui nós vamos falar, que está inclusive nessa caneca maravilhosa aqui, né? O Acossado, praticamente ele revolucionou a linguagem do cinema e abriu, por mais que para uma pessoa que hoje em dia assiste esse filme pode achar estranho, ele é um filme que ele inspirou o cinema novo, a nova Hollywood, o cinema britânico dos anos 60, cinema japonês, oriental, assim, porque foi digamos, breaking the rules, quebrou as regras. O filme o francês não ia gostar de falar uma linguagem mais simples, mais acessível, né? Mais moderna. Na época era muito moderna. Isso, Hoje a gente pode dizer que é simples, né? Mas é aquela coisa, moderno. Na época ninguém tinha pensado nisso. Mas a gente começou já falando qual filme que a gente vai ver e mostrando esse brinde exclusivo. Ninguém tem essa caneca de Acossados com o logo do Cinema de Peso. Ninguém tem a caneca do Cinema de Peso, só nós três, só existem três, mas vocês que assistem vão ter caneca do Cinema de Peso, porque vocês vão participar de um monte de promoções. Essa caneca exclusiva feita pelo Carlão da Woodstock. Woodstock é uma loja que o Chico apresentou a nós, de um amigo de longa data do Chico, que é uma loja com tudo do mundo cult, cara. Tem tudo que tu quiser de Harry Potter, né? De música. O quadro do David Bowie que a gente viu na segunda já não estava lá hoje quando eu fui lá. Já levaram ele. Então, assim, cara, tudo que tu imagina do teu mundo nerd, do teu mundo cult, das coisas históricas do cinema, da música, da cultura pop, cara. É muito legal. Lime Silva 35, a Woodstock, agora tá passando algumas imagens para vocês verem um pouquinho dessa loja fantástica. Ali onde o Carlão chama no cotovelo cultural do centro de Porto Alegre. Landré da Rocha com Lime Silva 35. Vale a pena conhecer. E a partir de agora, o Woodstock é nosso parceiro, primeiro parceiro. Que confiança, né, cara? Cinema de Peso, né? E de boas-vindas para o Woodstock, né? Espero que seja uma parceria longa e boa para todo mundo, que com certeza vai ser. E tamo junto. Tamo junto. E aqui, para te ganhar... O que houve, Chico? Estamos juntos, né? Meu Deus. Cultura pop. Para te ganhar essa caneca exclusiva do Cinema de Peso, com o logo do Cinema de Peso, não é um sorteio simples. Tu vai entrar numa maratona para ganhar, porque tem que merecer muito para ganhar. Tu te inscreve no canal do Cinema de Peso, daí tu comenta: quero ganhar a caneca do Godard. E daí tu divulga para o máximo de pessoas possíveis dos teus relacionamentos para elas curtirem o teu comentário. Da sexta-feira do lançamento, agora dia 23 até a próxima quinta-feira, antes de ser lançado o próximo programa, vai estar valendo essa competição. Quem tiver mais curtidas no seu comentário, pode ir lá na Lime Silva 35 na Woodstock, que o Carlão vai estar com a tua caneca para te entregar. Tá bom? Ganha caneca, ganha Cinema de Peso, que se inscreva. Quanto mais essas pessoas curtirem, também vão se inscrever no canal do Cinema de Peso. E ganha todo mundo, né? Todo mundo fica feliz. Né? O Carlão fica feliz, o Chico, o Criba e o Lauro ficam felizes. Porque a gente fala muito, pessoal, como é importante para um programa como o nosso o engajamento, as pessoas entrarem, curtirem. Muita gente tem assistido. Cara, a Márcia Copete, uma amigona nossa, né, que nos levou a muitas cabines boas, um abração para ti, Márcia. Pô, a Márcia falou pro Chico na última quinta-feira numa cabine de imprensa que todo sábado de manhã ela assiste o programa. Como isso me deixou feliz. E a prova que ela vê mesmo é que ela comentou o último momento do programa do Lauro da Arábia, quando o Chico quebra
a taça aqui no Luto. A gente vai fazer uma homenagem ao Lawrence. Então, obrigado, Márcia, por nos assistir. É muito importante essa parceria. Tá? Tamo junto. Com certeza. Chico, faça aquelas apresentações habituais que só tu sabe fazer. E aí, pessoal, tudo bom? Cinema de peso chegando na área, né? O termo futebolístico. E aqui, Chico Isidro, Criba Aquino e Lauro Arreg, cinema de peso. E aquela coisa, pessoal. Vai lá, se inscreve no canal, dá um like, tem joinha, né? Que isso é importante, comenta sempre, né? Comenta, né? Compartilha. E nunca não esquece que sempre, lá no final do programa, tem a perguntinha. A gente vai antecipar hoje a pergunta, né? Vamos antecipar, porque eu sei que vocês ainda estão acompanhando essa introdução, né, do programa, e já vão fazer a pergunta, né? E tem a perguntinha da semana que vale ingresso para o cinema. Além da caneca, a pessoa, o nosso espectador, ainda concorre a ingressos de A gente cinema. vai fazer agora a pergunta e depois no final também, mas sabe como Isso. Então pode fazer a pergunta, Chico. Pra ficar atento, né? Isso, fica atento. Durante o programa, a gente vai falar hoje sobre acossado. Já dei o spoiler. Eita! Tá fechando a garrafa, né? Já falamos. Acossado é um filme da Novelle Vague. Né? Um movimento iniciado por jornalistas, né? De uma revista francesa que falava sobre cinema, chamada... Qual o nome da revista? Carreira de cinema. Carreira de Cinema. 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 Carreira de cinema. Tem que fazer bem sim. Ele não perdoa, né? Não perdoa, ele gosta de... Pedante. Não, eu teria uma outra explicação para isso, mas deixa pro teu programa. Então, Carreira de cinema. Só isso. Respondeu aquilo ali, ó. Ó, o que pode ganhar aqui, ó. Já demos a resposta. Não, vai ganhar ingresso. Vai ganhar ingresso. A caneca quem vai ganhar quem desculpa. curtida. É verdade, pessoal. Já errei tudo. É novidade, né, pra nós. Né? Ingressos de cinema também, a pessoa vai, a partir de agora, buscar lá no Woodstock, cara. Pode ser. Que também, é uma maneira de conhecer a loja, de conhecer o Carlão. O Carlão tem tanta história, o cara sabe muito de cinema. Vai ser muito legal. Ele sabe muito de cinema, de música, cultura pop. O cara chega lá, o cara chega lá. Vai ser convidado pro programa. O cara chega lá, o cara não pode ficar. O cara 10, 15 minutos. A gente já dormiu uns 2 dias, né? O cara se divertir na casa de Tailândia. Vai ficando, porque tu começa a olhar a loja, começa a bater papo com o cara, e aí cada história, cada coisa. Atendimento diferenciado, né? Atendimento diferenciado. Né? Mas é isso. Então, pessoal, partiu pro Godard, né? O Godard que nos deixou aos 91 anos de idade. 91 anos de idade, o Jean-Luc Godard, né? Suicídio assistido na Suíça. Ele não quis mais estar aqui entre nós, né? Mas quando eu sempre falei, o Godard sempre foi um cara... antes de chegar no passado, ele era um cara muito inteligente, né? Senão a gente não pode negar. Ele fez antropologia em Sorbonne, morou muito tempo na Suíça, né? E ele era um rato de cineclube, né? Tipo assim, ele adorava cinema americano, né, dos anos 40, né, 50, filme no ar, né, americano, e ele ficou muito amigo nós vamos falar um pouco do Carreira de Cinema, que é o André Bazin. O André Bazin, que foi acho que o criador da revista, né, que é uma revista que aconteceu? Essa revista revolucionou a crítica de cinema para a época, porque ela começou a botar uma gurizada nova para escrever, né? O Godard, quando ele filma, o Acossado tinha apenas 30 anos de idade. Ele já tinha uma carreira tinha alguns curtas e tal, só que tipo, e quem era essa turma que escrevia com ele? Era o Truffaut, o Eric Romer e o Godard, eles eram os críticos, e o que acontece? Eles pelo menos fizeram uma espécie de um movimento anti-cinema comercial francês da época, né? Que era um cinema muito quadradinho, né? Aquele cinema do início, meio e fim, né? Roteiro, tal, romance e tal, e eles achavam que aquilo ali é uma coisa muito chata, né? É uma coisa que dava bilheteria, só que a juventude não se identificava mais. Era um filme para Maurice Chevalier, aquela coisa assim, tipo aquela coisa que ainda estava muitos anos 30, 40, né? Que tinha parado no tempo. Daí que pensaram, até porque a Novelle Vague é uma nova onda, né? Seria a nova onda da tradução. E eles começaram, vamos
chutar a porta e vamos relacionar essa coisa, né? Mas tudo começou realmente com... tem duas pessoas que são chaves no movimento, que é o Henri Langlois, né? Henri Langlois, que ele também ele é um arquivista que ele começou a salvar alguns filmes antigos, cópias de filmes antigos, e fez a Cinemateca de Paris. Eu não vou falar como é que seria a Cinemateca de Paris em francês, Cinemateca de francesa, né? Meu professor de francês, eu sou francês, não puxa minha orelha, mas vai lá, toca a ficha. E eles começaram, e eles eram todos assim, tipo, viciados pro cinema, eles passavam horas e horas, tipo, o Chico Zito uma vez passou 5 sessões seguidas, né? 5 sessões no jantar, né? E perdendo a namorada. Também, né? E eles passavam horas e horas assistindo filmes, gente, tudo que a gente filmes clássicos americanos, gostavam do Nicholas Ray, do Howard Hawks, o Alfred Hitchcock. Uma coisa, uma curiosidade, você sabe que o Alfred Hitchcock até fazia que tem um livro que é entrevista com o Truffaut. Eu tenho esse livro. Ele era considerado um diretor menor. O Hitchcock era considerado um diretor menor. Assim, tipo, era um cara que fazia cinema só para ganhar dinheiro. Até 66. O livro de 66, um baita um livro. E graças ao Truffaut, mais ou menos, ele botou o Hitchcock num pedestal muito grande. E ali, quando a crítica começou a olhar, pensando bem, né? Porque o Truffaut analisava os filmes dele com uma conversa que ele é ótimo, aquilo ali, né? Ele passa toda a filmografia dele, desde os filmes mudos até ali. E graças ao Truffaut, que era o bruxo do Godard, muito amigo dele, né? Daquelas, depois eles brigaram, mas daí em francês, né? Mas vamos voltar pro Godard. O Godard, né, o que ele fez? Tanto é que no seu primeiro filme, No Acossado, ele juntou três... O Truffaut é o roteirista do filme, né? Não é, porque não tinha roteiro o filme, né? Talvez a primeira coisa do filme é isso aí, é um filme que não tinha roteiro. Uma coisa assim, o filme é preto e branco, né? Que era o que o orçamento permitia. Parece que foi 10 mil dólares, uma coisa assim, que custou o filme. Assim, era muito barato, né? E traz como o ator protagonista Jean-Paul Belmondo, que nos deixou durante a pandemia, né? Um dos maiores atores franceses de todos os tempos, né? Mas ele tinha 26 anos naquela época, né? Tinha um beição. Ele fazia assim o tempo inteiro, que é uma referência ao Humphrey Bogart, né? Não sei se nota que ele tá sempre assim, ele fazendo, e no final, ele deixa pro final, né? Mas ele faz que o Humphrey Bogart também era um dos ídolos da turma da Nouvelle Vague, né? Porque ele fez muito filme no ar, né? E tal, Como Maltese, e por aí vai. E para filmes B, de gangsters, também gostava de filme de gangster, né? Os americanos não dão mais valor para aquele tipo de cinema, e os franceses que davam, né? Daí que eles pensaram, vamos fazer uma... O Cripa mesmo estava falando que a impressão, assim, que eu acredito que uma pessoa, sei lá, de 20 anos assistir esse filme hoje, ele vai ver filmes, sei lá, de algum colégio particular, a gente tem um pouquinho mais recursos e câmeras melhores, muito melhores montados e muito mais, muito mais apresentáveis do que esse filme, né? Só que tem quase bruscos. Que parece um filme extremamente amador, né? E era amador, claro, né? Só que a linguagem, né? Só que tem que pensar que em 1959 e 60, né? O Truffaut, né? Tinha feito uns Incompreendidos também, que é um outro filme que eu acho que é um filme mais bem acabado até. É mais bem acabado. E o também o Incompreendidos mais ou menos quase uma autobiografia do Truffaut, né? Do Truffaut, né? Que ele tem aquele ator Orphan, né? Isso. Só que o que acontece também, uma coisa que ajudou muito pro filme, e pro Godard, é que naquela época começaram a surgir as câmeras portáteis, né? Antigamente fazer um filme tinha que ter uma grua, tinha que ter eram câmeras pesadíssimas, né? E o que a câmera portátil tinha a facilidade as películas começaram a ficar mais baratas também, né? Daí era muito fácil pegar era literalmente a frase do Glauber, né? Uma ideia era a cabeça e uma câmera na mão, né? Então o Glauber também foi muito inspirado por eles, né? E tu pegava uma câmera e começava a filmar, né? Pegava duas pessoas e falava, né? E talvez o Cossado tenha, ele não tem roteiro, né? É muito difícil falar do filme em si, né? A não ser falar o que ele fez, né? Mas o filme é assim, a história eu vou fazer uma sinopse da história. A história vai ser assim, alguém, por favor, se vou ler. Qual é o nome
ator principal no filme Jean mesmo? Paul Belmondo. E ele é o quem? Quem que ele é no filme mesmo? Ele é o Michel Poicar. É Pocar. O Laszlo Kovacs. O Laszlo Kovacs seria o pseudônimo dele. Isso, mentia pra Ele começa com ele roubando um carro, né? Fugindo da polícia, a polícia com motocicleta. Ele acha uma pistola no porta-luvas e na fuga ele mata um policial rodoviário, né? E a partir dali ele começa a ir em busca de dinheiros que devem para ele. Os italianos, né? Dinheiros que mulheres têm que entregar para ele. Ele era um ladrão de última categoria, não era um ladrão. Ele é um cara que ele podia ter matado também. Né? Ele não deu trabalhar. Ele falou, vai ficar com medo, fiquei assustado e deu um tiro. Exatamente, não era. Até que ele encontra uma guria que é o amor dele, né? Que é o grande amor da vida dele, né? Que é a Patricia. Que é a Jean Sieber, né? Jean Sieber. E a norte-americana. E daí tem toda uma troca deles, ela quer estar com ele, mas não quer, ela quer uma coisa melhor, ele tá atrás de gente que deve dinheiro para ele. E eu sou jornalista dela, quer ser jornalista. Para trabalhar no jornal. E ela começa a vender umas cenas... Herald Tribune. New York Herald Tribune. Uma das cenas mais icônicas do cinema é ela no meio da Champs-Élysées, acho que é, né? Isso. Vendendo o New York Herald Tribune, né? E fica falando aquele nome do jornal com aquela roupinha listrada dela, né? E com a camisa do jornal também, né? E ela e a Jean Berg, uma atriz, morreu jovem, morreu com 40 anos de idade. 40 anos, 79. Isso. Até teve um filme, o ano passado, Sibeli contra Todos, com a Kristen Stewart. Ela fez o papel dela, isso. E a Sibeli marcou muito o visual dos anos 60 das mulheres, que era aquele cotezinho, cabelinho curtinho, icônico, né? De menino, né? De menino, Joãozinho, né? Joãozinho, era isso que eu falava. É o Joãozinho, né? E aquele cote... E que chocava, né? Sim, porque eu tinha que ter aqueles cabelos montados, né? Mulher, tipo, vestido da Dor, vamos supor, da época ali e tal. Sofia Loren tinha aqueles cabelos dela, não, tinha um cabelinho batidinho. E ela tá muito bonita naquela cena que ela aparece, né? E aí o bandidinho ali chega lá e se apaixona com aquela vendedora de jornais. Um vagabundo, né? Ele era um vagabundo. É um vagabundo, né? Ele era uma boa vida total, né? Não trabalhava, só via de golpes, né? E tem coisas assim... Conversando, tipo assim, eu vou dar volta pro meu carro. Aí ele ficava procurando o carro. Não, eu vou buscar meu carro. Ele buscava o carro de alguém e tal, né? E tem coisas assim também que esse filme revolucionou, né? Foi um dos primeiros filmes a usar a luz natural. Simplesmente eles pegavam, eles iam pra Paris e começavam a filmar em Paris mesmo. E com a câmera não tinha nenhuma iluminação. Em 59, 60. A cidade de luz, né? E é mais ou menos como o Diário passou em Nova York. Sim. Paris, né? É praticamente um city tour pela cidade, né? Eles passam em vários pontos turísticos dessa cidade. Eles destacam a Torre Eiffel, o Champs-Élysées, todo ali. Eles vão passeando, né? A câmera passeia muito, né? E é muito bem filmado essa cena. Me chama a atenção que algumas vezes que eles saem de um café ou de um local assim, que tem transeuntes passando, são pessoas passando mesmo. Elas param para ver o que está acontecendo ali. Elas olham direto na câmera, elas se chotam. Se deve ver um carinha ali com uma câmera pequenininha na mão, né? E o ator em relação, por exemplo, os filmes dos Estados Unidos, por exemplo, Nova York, Los Angeles. Todo mundo é figurante. Eles fecham as ruas, né? E aí chamam o figurante para participar. Esse filme não, é um filme cru, né? Como falou, tá o cara da câmera na mão, nas ruas, então as pessoas estão passando, estão olhando assim, tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, né? E o personagem do Jean Paul Belmondo, né, Belmondo, né, como eu costumava chamar, ele era muito fã do Humphrey Bogart, nós falamos, e tem inclusive aquelas famosas, outra cena que é icônica no filme, que ele vê o cartaz do último filme que o Humphrey Bogart fez na vida dele, que é o Trágica Farsa, né, ele para na frente, né, ele faz aquele famoso toque de lados dele, que o Humphrey Bogart fazia muito nos filmes dele. Depois o que eu li sobre isso é verdade. O Humphrey Bogart sempre falava, meio que assim, ele segurava e ele dava umas coceirinhas, eu acho que tinha um tique dele que era pra fazer assim, né?
E ele para na frente e começa a fazer, né? Fazer com lado toda hora no filme. O Belmont mandou fazer essa homenagem pro Bogart, né? E essa seria, digamos que, a homenagem final, porque era o último filme que ele fez, que é A Trágica Farsa, de 1956, né? Um filme bem ruim, por sinal. Eu achei ruim também. Mas sei lá, mas o Humphrey Bogart fez 95 filmes na vida dele, né? Deve ter feito uns 40 ruins, né? Então, porque quanto mais você faz, né, mais a chance de errar, né? Ele fez Canta Blanca, só isso. Não, milhões, tem Dica Macabra, aquele Tesouro Serra Minha Madre, os Desajustados, né? Falcão Maltese. Não, cara, era demais, era muito bom. E outra coisa que ele fazia muito era fumar, né? Fumar chega na mão, aquilo ali, né, cara? Ele fuma o tempo inteiro, né? Mas o fumar, né? O fumar é uma coisa, acho que praticamente o francês já nasce com cigarro na mão, nascia, né? Com cigarro na mão, né? Não, cara, tem uma cena que um cara acho que morre atropelado no filme, né? Uma Parece pessoa que morre atropelada, tá? Daí chega um passante, chega ali e dá um chute no braço do cara, como se fosse um cachorro morto, e segue adiante. Tem umas loucuras, né, cara? Não, totalmente umas liberdades totais, né? Não, e a gente vê esse negócio que tu está falando da luz, porque, não é fácil trabalhar. Não. Tem uma foto clássica do Godard, que rodou o mundo agora, que é ele com a câmera 35 no ombro, né? Ele fazendo um... E a gente fala que era leve, mas devia ser pesado. Não, devia ser pesado. Era tudo que... Era 2 rolos, no mínimo desse tamanho assim, Tem gente. comparação que hoje lado. você tá com o celular filmando, faz um filme com o celular hoje em dia, né? Isso hoje Não, imagina parece que tá em Paris, né, cara? Som direto também, sabe? Muito som direto. Apesar que eles dublaram depois, né? Tem muita diferença de sincronia. Tem muita diferença muito mal feito, né? Não, mas aí tá. Mas aí é aquela coisa. A história mais ou menos se passa em quantos dias? Eu não sei se pega uma semana, né? Pega uma semana. E é aquela coisa. O Michel Poitras, o Lucas Kovacs, Laszlo Kovacs, ele matou o policial. E logo ele sabe que logo descobre quem é o assassino. Quem é, sabe? Pela e quando ele tenta... Ele jornais na cara dele, né? Então ele tenta, por Paris, tentando conquistar o coração da Patrícia A. Ela era americana, né? Americana é Patrícia. Mas também ela tá estudando, né? Mentia pros pais que ela estudava em Sorbonne, algo Isso, assim, né? Até estudava, né? Só que ela matava mais aula. E ele fica fugindo. Ele sabe que está sendo procurado, a polícia atrás dele, a polícia nunca consegue achar, a polícia é competentíssimo e não consegue encontrar. Total, eles chegam num lugar, 5 minutos depois ele saiu e tal, né? Ele não era nem um pouco nervoso, ele andava devagar, né? Ele era muito preocupado de ser preso, né? Ele era totalmente blasé, né? E outra coisa, já notaram que 1/3 do filme se passa no apartamento, né? Naquela famosa cena do apartamento que os dois estão numa cama, conversando, que era uma coisa rara, né? Mas também até a questão do diálogo, né? Que eles começam a ter vários diálogos com cortes abruptos. Hoje em dia parece horroroso aquilo ali, né? Só que naquela época era incrível, tipo, porque hoje em dia qualquer filme Tarantino usa assim, tu vira a cara do outro, vira o outro. Naquela época ele tava falando quando virava. Só que era uma maneira mais abrupta. Ele quebrava era abrupta, né? Mas aí tu pega, nós estamos em 2022, né? Tu pega o personagem do Michel Poitras, né? Sim. O cara é machista extremo, né? Claro, mas isso foi nos anos 60, né? Aí ele berra com a Patrícia, ele xinga a Patrícia. Sim. Né? E pode ser ali, tipo, né, tá... Mas você sabe aquela cena... eu tô grávida. Por que não te cuidou? É meu? Acho que sim. E aquela cena do apartamento... Tipo assim, ó, faço o que eu te disse. Eu falei pra tu. Tem que ser do meu modo, é sempre assim, é sempre o modo dele, do jeito dele. E também, é uma coisa até meio claustrofóbica aquela cena, porque eles ficam muito tempo ali, né? É um diálogo que não tem sentido nenhum, não tem pé nem cabeça aqui na real. Só que ao mesmo tempo, é um show de desaforos dela e ela tenta mostrar uma superioridade intelectual. Tanto é que ela cita o William Faulkner, ela bota um quadro do Renoir, acho que é pra ser parecido comigo, e ele não tá nem aí pra ela. Ele quer o dinheiro dela, ele quer ficar com ela, então ele gosta dela, né? Mas ele é completamente diferente dela, ela não é estudante e tal, né? Que queria uma coisa aqui, mas aqueles diálogos ali são, marcam exatamente isso, pela ruptura, né, da edição, né, da montagem, né. E o objetivo dele é pegar a grana que devem pra ele. Os italianos, algo assim. Isso, né? e fugir pra Itália, né. Um amigo dele... Ele queria levar lá pra Roma de qualquer jeito. Mas assim, e uma outra coisa, uma característica da nova onda do cinema francês, né, que é que ela, ao contrário do neorrealismo italiano, né, que é de 20 anos antes,
eles zelavam mais pelo indivíduo do que para mudar o mundo. O neorrealismo era uma crítica social ao mundo, né? Tipo, pega rouba a cidade aberta, ladrões de bicicleta, a pobreza, a miséria pós-guerra. A nova é uma coisa assim, as pessoas, o ser humano, o individualista, o egocêntrico, né? E o Belmondo é exatamente o egocêntrico total, né? Imagina que nós estamos numa Paris... Não era um filme de protesto, né? Uma Paris né? Que tem apenas 16 anos da libertação. Exatamente, também. A libertação da Segunda Guerra. E já está se reerguendo, né? E tal. Daí exatamente está falando dessa questão, a grande diferença do movimento neorrealista com o movimento do Nouvelle Vague, que o hedonismo, né? Quando falam que tipo, era eu, né? E eu sou mais importante que a sociedade. A sociedade se exploda, eu quero ser feliz, eu quero casar, eu quero uma mulher, eu quero fugir, quero ter dinheiro e dar golpes, trapacear, e é isso, né? Então até que até os outros filmes do movimento ali, o Truffaut também nunca fez filmes tão profundos também, né? O próprio... Vocês viram que não bebe, né? Mas a elegância com que ele serve o vinho... não, ele é nosso... Né? Conhecer, Devan, fantástico. nosso... Dunction. Viu que a gente é polidiota aqui, né? Beat. Eu sabia que parece que o filme Marco Zero do Nouvelle Vague é Nas Garras do Vício, do Claude Chabrol, né? E o Claude Chabrol também foi um supervisor... Claude. Chateau de la o Claude Chabrol, ele agora eu falo tudo errado só pra sacanear, mas é o Claude Chabrol. O Claude Chabrol, ele é supervisor técnico do filme. Mas o Marlon Brando não tá nesse filme, né? Marlon Brandon não. Mas está no filme, né? E o Assis Chateaubriand, aquele do Assis Chateaubriand. Agora do Massa. O Jazz Associados. O Chateau. Mas o Chabrol ele foi convidado para ser o supervisor técnico do filme, assim, para dar umas forças pro Godard, que não sabe. Ele já tinha um pouquinho mais de experiência, né? Mas que ele não fez porra nenhuma. Ele nem foi, sabe? Ele só tá escrito o nome dele. Como é que deve ser essas equipes? Deve ser valorizada, né, cara? Não, disse que ele não foi um dia, cara. Ele chegou, ele só que ganhou o crédito, que ele era o supervisor técnico da direção, assim, tal. Tipo assim, cara, vai lá, aparece nas filmagens que não tinham filmado, porque eles pensavam, vamos filmar às 10 da manhã. Bom, daí não ia ninguém, daí isso aí, às vezes faltava o Belmondo, ou faltava também. O roteiro, na verdade o Truffaut pegou esse roteiro, ele leu uma história de um cara, essa história que um cara contou um policial e começava a fugir pela França fora. Essa foi a premissa para ele criar o roteiro do filme, só que esse roteiro tem 3 páginas, algo assim, sabe? E ele, todo dia eles começavam a filmar, vamos fazer um filme dessa maneira, né? Não, era tipo, a regra não tem regras. E também já era uma espécie também de pré-68 no francês, né? Porque os jovens já começavam a pensar assim, tipo, uma maneira diferente de mudar o... Não era mudar o 68 já foi uma coisa mais política, né? Mas assim, tipo, é proibido proibir, né? Nós não temos que ter regras, né? E por isso que é a importância do acossado, né? Porque quando você tiver um filme que tu vai ver, uma pessoa de 20 anos que não gosta de cinema, que não quer estudar cinema, vai aguentar 15 minutos do acossado. Não aguenta. Apesar que o jazz, a trilha sonora é muito bom, jazz frenético, né, cara? E também não é acreditado, não sei quem fez aquilo ali, quem será que eu adoro jazz, não sei saber, não procurei, acho que eles pegaram uma fita roubando e nunca pagaram direito pra ninguém ali e tal, né? Pegaram ali e tal. Eles eram muito americanófilos, né? Na verdade os caras eram americanófilos, né? É engraçado, né? Porque geralmente o francês é tão... Ele é mais... tão bairrista, né? É bairrista, Eu cheguei em Paris, não fui em Paris, não. Eu iria em Paris ainda. Cheguei em Paris, tu fala inglês, os caras não te atendem, né? Existe um pouco de lenda hoje em dia, né? Mas eu acredito que sim, tem chapo em tudo que é lugar, né? Tem Chabrol em tudo que é lugar. Estou no cinema de Pedro. Então é só fazer, né? Viu só? Bullying comigo. Bullying. Mas esse negócio... Ninguém tem paciência comigo. Tem uma frase que eu anotei que eu achei muito engraçado, que ele é tão rápido, parece que ele fez de propósito, né? Uma mulher vende pra ele que parece que você apoia a juventude e tal, dá um bilhetinho e fala, não, eu prefiro a velhice, né? Daí assim, sabe como é aquele cigarro dele? Eu acho que ele passou, acho que dos 90 minutos do filme ele passa uns 89. Tu viu o tamanho do cigarro, né? É um negócio absurdo. É uma bomba, né? Não é aquele cigarro que a gente está acostumado a ver, né? O filtro pequeno, é uma bomba. Era muito. E eu acredito que ele foi. E o Belmondo fumou até o final da vida dele, eu não sei como ele morreu velho, não? Morreu em 2020, 80 e poucos, né? 80 e poucos, né?
Então, e aí, o Godard também já... apesar que o Eduardo não quis ver o filme do Godard com a Mônica, né? Tem isso também, o Godard, isso boa lembrança do Lauro. As pessoas dos anos 80 não sabiam, né? Não é uma época para a internet, elas não sabiam quem é Godard no Nouvelle Vague. Eles não tinham noção. E aí vem o seu Renato Russo e faz a música Eduardo e Mônica. Né? E tem a famosa frase da música, né? Que a Mônica convida ele para ver o filme do Godard, né? Mas o Eduardo preferiu... a lanchonete, né? A lanchonete, né? E o Paralamas do Sucesso também fala, né? Porque o Paralamas que fala no filme do Godard, não lembro qual é a música que é. E aí tem uma coisa muito legal, que no filme Eduardo e Mônica, a Mônica chega e diz, vamos ver o filme do Godard? Por telefone e o Eduardo, o quê? Na Nouvelle Vague. Eu não sabia que passava novela no cinema. Uma piada, né? Aí ia ter uma amostra de Nouvelle Vague, né? E aí o Godard ficou conhecido. E como é conhecido ainda, anos 80, 85 acaba oficialmente a ditadura do Brasil, né? Sim. E naquele ano o Godard lançou um filme chamado Je vous salue Marie. Um filme polêmico do Godard, né? Filme polêmico sobre como teria sido a Maria dando a luz pro... Jesus nos tempos modernos. Dando a luz ao Jesus. José era um motorista de táxi em Paris, né? Isso, o José, isso. E as pessoas sem ver o filme, né? A Igreja Católica... Caiu de cima. Caiu os palcos aqui. Esse filme não pode ser que é uma afronta à história do sacrilégio, né? Do catolicismo. Aliás, não tem coisa melhor do que tu fazer para fazer sucesso no mundo como a Igreja Católica achar que o teu filme vai polemizar religião. Jesus Cristo Superstar, A Última Tentação de Cristo, Je vous salue Marie e depois agora mais perto aqui o Código da Vinci. Também, a Paixão de Cristo talvez foi o único que a Igreja Católica gostou mais. Mas o Je vous salue Marie... É quase um filme de terror. Foi censurado pelo governo Sarney. O Sarney pessoalmente chegou no censor, porque na verdade a censura ainda existiu no Brasil em 85, 86, esse filme, né? E sabe quem foram as pessoas que apoiou o Sarney escrevendo cartinhas? Nosso querido rei Roberto Carlos. Roberto Carlos é um cara muito católico, até hoje ele entrou. O que provocou a ira de quem? Do Caetano Veloso. O Caetano Veloso escreveu um texto assim, dizendo que era um absurdo em 85, 86 tu não ter uma liberdade de expressão pra tu ver um filme, né? Quando ele fala, pô, nos anos 70 a gente perdeu de ver um monte de filme legal, e em 86 o Bigode e o rei Roberto Carlos, que é amigo dele também, né? Isso aqui fez uma crítica à carolice do Roberto Carlos naquela época, né? E o Roberto Carlos foi um dos que apoiou a censura do filme, as pessoas não viram o filme, e esse é um preconceito, né? Tu não viu? O Godard também, exatamente, ele ficou muito famoso no Brasil por causa desse filme, por um filme que é um filme bem menor, é um filme... E o filme é chato, é ruim, cara, o filme é ruim, né? Só que as pessoas não viram. Paulo Sérgio Araújo, grande escritor, grande historiador. Historiador, né? Pesquisador da música brasileira. Lança um livro maravilhoso. Que é a Biografia do Rei, né? Biografia do Rei. Roberto Carlos de Detalhes. Roberto Carlos de Detalhes, né? 2006. 2007, por aí. Levou anos para sair o livro, né? Ele pesquisou 15 anos. Não existia uma ditadura. Mas a batalha jurídica não trancou o livro por muito tempo. Depois de 4 meses. Eu comprei na época nesse livro. E aí, o livro é uma homenagem com lindo. É lindo. É a história do Brasil com a vida do Roberto Carlos. Isso, o livro ele percorre 40, 50 anos da história do Brasil. E com as canções do Roberto Carlos. A história da música. E com as canções. Da música pop do Brasil. Detalhes de música, detalhes mesmo, tirando trocadilho, detalhes. E aí o Roberto Carlos não deu o livro, ninguém leu o livro. E mas ele estava fazendo o Roberto Carlos. Não estava fazendo o Roberto Carlos. Não, ele botou a música do Roberto Carlos no outro patamar cultural, assim, crítico, né? E só que o Roberto Carlos processou ele e fez umas coisas mais assim que absurdas, que quando não me lembro qual era a editora teve que pegar toneladas de livros, cara, e que eles não sabiam o que fazer, ele não podia nem botar no depósito e tal, porque ele não queria. Dizem que ele queria que queimasse. Record. Era Record, né? Só que, cara, esse queimar livro me remete a alguma questão complicada, né? Foi muito triste, é um episódio muito triste do Roberto Carlos. Eu sou fã assim, tipo, da obra dele, não da pessoa Roberto Carlos, né? Mas até porque se tu for na pessoa, também tem a história clássica. Rony Fon foi vetado da Globo porque era bonito, né, cara? Também. O Roberto Carlos disse, ou eu ou ele.
E ele era mais pop, e o Rolifon é bonito, o Roberto Carlos não é bonito, né? Até o Rolifon também. Tá um pão ainda, né, cara? O outro, no filme do Tim Maia, mostra também como o Roberto Carlos pegou e morde a sombra, sabe? Sempre teve esse tipo de coisa da vaidade de outro... Back in the acusado. Mas a gente tá falando de Godard hoje, né? Godard, né? Claro que o Roberto Carlos tem a ver com o Godard, né? Mas voltando para o passado foi isso aí. Eu acho que a evolução que ele digamos que eu fico imaginando um cara que gostasse de cinema naquela época, tivesse 20 anos, ao contrário de hoje, 20 anos não ia gostar, o cara ia dar um embrulho mental aquilo ali, né? Tu vê que, pô, pensando, cara, eu posso fazer cinema. Eu não preciso ser um gravatado de Hollywood ou tipo um francesinho xaropão para fazer cinema. Eu sou um cara, eu posso pegar uma câmera e eu vou essa galera toda que eles liam na carreira de cinema, tá fazendo filme, cara. Tipo, eu fico imaginando o embrulho, né, que deve ter rolado na cabeça de um jovem de 20 anos vendo aquele filme, né. Ao contrário de hoje, que a gente deve provocar risada, naquela época deve ter pensado, poxa, essa turminha que eu lia no carreira de cinema, né, e tá fazendo filme. Simplesmente pega uma câmera e tem uma ideia, e filma e bota na película e a gente vai ver no cinema esse filme, né? Daí surgiu digamos que não gosto de ter mais pandemia, epidemia, né? Esse deu uma febre, né, de novos cineastas franceses, né? Inclusive, até antigos também começaram a fazer, né? Também filmes, né? Mas daí dá pra citar o Eric Romer, o Alan Resnais, né? Que fez o Le Chien Mon Amour, que é um filme muito difícil, mas é bonito. O Jacques Rivette também, que era dessa turma. Louis Malle, né? Como é que é? Louis Malle, né? Que fez fez um filme... Na época ele fez Os Amantes, é um filme muito polêmico para a época, né? Mas também fazia tudo parte dessa... Mas eu comparar, como eu na hora também, tipo, adoro a música, mas às vezes comparar com a questão do punk, né? Talvez, uma coisa de... Do it yourself. Faça você mesmo. Faça você mesmo, né? Tipo, os punks dos anos 70 na Inglaterra, eles estavam usando daquele som, né? Do músico, né? Como é que é a palavra mesmo? Não, na verdade acho que ele pensava, tipo, a gente não tá... Ele está com o saco daquele progressivo chato demais. Isso, do super músico virtuoso. Isso, o super músico virtuoso, O cara que faz tudo, aí pensa, pô, eu posso pegar uma guitarra e pegar um baterista mais ou menos, então eu não preciso fazer solos de 15 minutos, e ter que ter aquelas maravilhosas bateristas que quebram tudo. Eu posso fazer 1, 2, 3 acordes, né, Ramones, e vou fazer sucesso e a galera vai gostar. E a gente tá precisando disso, exatamente essa sacudida das vezes que tem, né? E os pessoas conhecem isso aí. O Nouvelle Vague. É isso aí, né? Eles quebram, né? Eles quebram os paradigmas do cinema. O cinema americano estava na fase hoje a gente chama de blockbusters, né? Os épicos, né? Era Cleópatra, era... Os 10 Mandamentos, Antigos Ben-Hur também. Spartacus, né? Ben-Hur, né? Até o Maurício da Aré. Nossa, é difícil de falar Maurício da Aré. Já falei Maurício da Aré. Maurício da Aré. Uma piada interna, tá? Até o Maurício do Maurício da Aré, galera. E aí, eram filmes épicos de 2, 3 horas, né? Superproduções caríssimas. E daqui a pouco, né? Por exemplo, para Cleópatra, a Isabel Taylor, minha musa, né? Recebeu 1 milhão na época. Imagina que era 1 milhão e 60 e poucos, né? Imagina que 1 milhão e 62. Velho, o que ela deve ter gastado em joias? Joias E bebida, cara. E se ela tá com o Richard Burton, também tem triplo, né, de bebida, né? Não, ela casou 2 vezes com ele, né? Casou 2 vezes com ele. Foi Cleópatra que ela conheceu o Richard Burton, né? Foi. Né? E aí tiveram romance lá. Ele bebia até cair, né? Ele morreu de alcoolismo. Mas uma chave. Tá, já a gente fugiu um pouquinho. Voltamos a Nouvelle Vague e a Coçada. Eu acho que a frase, digamos que a definição que perfeita para esse movimento é o cinema autoral, que eles falavam, né? Porque agora o cinema era muito de produtor, o cinema era muito de roteirista e muito de alta produção. Eles pensaram, não, o diretor tem que ser dono do filme. O diretor, por isso que criou essa ideia, não, tem que ter o toque do diretor. Hoje em dia a gente vê um filme Tarantino, a gente sabe que é o Tarantino, né? Hoje em dia vê um filme de Spielberg, a gente sabe que é o Spielberg, né? Tem as características básicas, né? Do Scorsese, esse grande diretor Woody Allen, né? Eles voltaram a ser o cinema autoral, esses filmes estavam muito plastificados, em série praticamente. Então só tinha um cara na boleia, mas não tinha assim o toque do cara, né? O diretor filmava,
Chegava e entregava um copião, que chamavam de copião, né? O produtor Você olhava lá na salinha lá. Quem pagava aqui. Tem vários filmes que tu pode ver essas cenas. Eu, portanto, não gostei disso, corta. Isso aqui eu não gostei, corta. Eu quero. Ou tipo assim, eu escolhi uns atores. O diretor era contratado, era um funcionário do filme. E outra coisa também que a novela Vogue, ela foi um pontapé inicial para o cinema novo brasileiro, né? Que é um dos movimentos mais famosos do nosso cinema, né? Que Nelson Pedro dos Santos, o Glauber Rocha, né? O próprio Cacá Diegues também, né? Que fez aquele filme Quilombo, Quilombo depois, Ganga Bruta, que mas era toda. Tá fugindo alguns nomes que a gente usa no Google, né? Sim. Mas é um cinema que também é aquela coisa, é um cinema que tu ama ou odeia, porque não era um cinema totalmente comercial, aquela famosa ideia na cabeça e a câmera na mão, né? Que o Glauber Rocha tem filmes do Glauber que são. Tu gosta, tu ama ou odeia, né? Eu acho que o Nelson Pereira dos Santos, eu acho um cara mais acessível. O Zio 40 Graus, aquele Vidas Secas, é um clássico maravilhoso do cinema brasileiro. O Assalto ao Triunfo Pagador do Farias, não chega a ser do cinema novo, só que é um filme também que tem um pouquinho de acossado também. Boca de Ouro. Boca de Ouro é do Nelson Pereira também. É fantástico, né? A Luz Vermelha não é desse período? Também já o cinema marginal, que eles chamavam, né? Dos Garzella, né? Isso, Aquela São Paulo marginal, né, cara? Isso, Tem versão também que tem São Paulo CS, que já muda um pouco. Mas é aquela galera que fez filmes entre 62 e 66, assim, tal, que fazia filmes, tinha um Banco Mineiro que patrocinava eles, né, e tal. E não tinha bilheteria, aqui. A pessoa viu o Pagador de Promessas, que é um base no filme, que tá fazendo 60 anos também. Pagador de Promessas. Ganhou Cannes, né? Só que foi muito criticado por essa turma do Glauber Rocha e tal, porque era um filme escapista, né? Porque eles já estavam naquele... E tinha essa questão, né? Que se foi no Brasil nos anos 60, né? Tu era esquerdista ou direitista, né? Tu era alienado, sim, ou tu era... Tanto na música, no cinema, em tudo, né? Qualquer coisa na música... Nos anos 60 tinha essa coisa, a pessoa ser de direita ou esquerda, tinha tinha novidade, né? Tinha isso. Tanto assim... Glória Menezes, né, cara? Aí tinha questão, por exemplo... Do arte, né? Tinha questão, né? A turma dos alienados, que era a Jovem Guarda, né? O pessoal da Tropicália, o pessoal da Tropicália já era um pouco mais político, né? Mas tinha o pessoal tipo assim, Marcos Vale, aquele André, aquela turma que eram os chatos, as patrulhas ideológicas, que o Cacá Diegues mesmo criticava muito depois, né? Que é ali que surgiu esse tipo de patrulhas ideológicas, porque os caras tinham que fazer arte pra mudar o mundo. Aliás, quem quer se infiltrar dessa coisa dos Brasil dos anos 60, esquerda-direita, assista Anos Rebeldes. Geraldo. O Gilberto Braga? Gilberto Braga. É o seriado que... É uma das melhores séries que eu já vi toda a minha vida, cara. E a trilha? Ele não passa o pano pra ninguém. Se é falar mal da esquerda, ele fala mal da esquerda, se fala mal da direita. Ele dá o que era a realidade da classe média brasileira naquela época também, porque muita gente esquece que a classe média também apoiava o golpe. E não tava nem aí se era um B ou A, o governo, ela queria vir pra praia tomar banho em Ipanema, né? E, cara, é maravilhosa a série, né? Eu acho que um dos maiores acertos que a gente viu nessa história, né? Isso, 92. Parece que existe. E o contraste, né? É o personagem do Cássio Campos Mendes, que é um ideologista, né? O cara de esquerda, que se apaixona por uma menina alienada, que é a Malu Mader, né? Ela quer curtir a princesinha de baile de debutante. Tem a Cláudia Abreu, que daí vira guerrilheira, né? Tem uma cena chocante no final. E tem o artista, que é o Pedro Cardoso, né? Ele é artista, que participa do Hair. Depois ele fez o que é isso, o companheiro que ele faz o Gabeira, né? Faz o Gabeira, né? Ele é o Gabeira no filme. Mas voltando, estava falando do Godard, né? Depois ele fez alguns filmes também que são referências do momento, que é o Viver a Vida, o Desprezo, que é o filme, eu acho que talvez não seja um filme mais bem acabado dele. O Banda Parte é muito legal, tem aquela cena que o pessoal dança no jukebox, né, e tal, que é imitado em muitos filmes, né? Eu confesso, durante a pandemia, eu resolvi fazer uma maratona Godard.
Cara, tu aguenta uns 3 filmes e daqui a pouco chega na chinesa, tu... Não. É que eu vou chegar na chinesa. Ele fez o Alphaville, que é um filme mais legalzinho. Demônio das 11 Horas também é assistível. Weekend eu já acho que fica muito... Só que daí ele virou um maoísta, né? Isso, é. Daí ele acabou com a vida dele. Ele acabou com a obra dele. Ele virou um cinema... Como é que chamava? Era um cinema panfletário, né? E começou com a chinesa. Ele começou a ter o livrinho vermelho do mal, né? Que é evolução cultural. E era uma bobagem, então, né? Que a evolução cultural vai acabar com professores, matava... Eu não vou falar. Eles mataram todos os intelectuais. Intelectuais que não eram do governo, né? Fazer uma reeducação, né? Se tipo, falavam no AI, né? Era uma ditadura. Gente pra caramba de fome na China, né? Morreram 50 milhões de... Morreram... O Mao Tse-tung matou 50 milhões de pessoas. Diretamente, né? Mas de fome, ou nos campos, né? A Segunda Guerra foi 40? Não, a Segunda Guerra foi 70 milhões de entre pessoas. 40. Mas olha proporcionalmente, né, cara? A Segunda Guerra inteira, um líder de um país. Só que é engraçado ver, os caras no Ocidente queriam um maoísmo, né, cara? Os criados a vinho, Champs-Élysées, champanhe e cigarro, né? No Brasil tinha a galera em teatro, tudo tinha o livrinho vermelho do mal, né? E daí, ali que ele... não faço essa palavra, deixa pra depois. É ali que ele, digamos que, destrambelhou a carreira dele. Vamos fugir da possibilidade, a gente segue as eleições. Ele mudou. Só que daí, realmente, nos anos 80, a gente já falou. Olha o pensamento crítico. A gente falou anos dourados, crítica total aos dois lados. Aqui a gente condenando um movimento comunista radical, né? Fatos são fatos, cara, não se briga com a história. Daí depois ele voltou, né? Mas daí depois, no final dos anos 70, 80, ele começou a fazer filmes mais acessíveis, né? No Tribunal da Maria, né? Filmes que ninguém assistia, mas era... Só que o Godard também, até pela música do Renato Russo e do Paralamas também, que eles têm que eu acho que eles fez o filme do Godard, não lembro o nome da música, como a gente não usa Google, porque essa você bota embaixo do programa. Tem a música do Paralamas do Disco Selvagem, que ele fala do filme do Godard, porque aquele parou o Brasil essa discussão. Eu adoro o Selvagem, mas tudo bem. Daí, o Godard virou sinônimo de refinamento, de intelectual, né? O cara, você viu o filme do Godard? Godard, o Acossado, já viu o Bonaparte, virou filme de cinema cabeça, né? O cara... Eu gosto mais do Truffaut que o Godard, vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que o Truffaut é muito mais acessível, mais humanista. Eu tenho todos os filmes. A Noite Americana foi uma homenagem pra minha mulher, né? Foi o filme que eu podia vir em casamento, né? Sem contar que o Truffaut... Tem que falar da Noite Americana agora quando vocês fizerem 20 anos. Podemos fazer, né? Mas eu digo, sem contar que o Truffaut é meu xará, né? Da Casa de Cultura. Ele é Francisco? Oui, François Truffaut. Eu pedi a vida morreu jovem, né? Na sessão da Noite Americana. Parabéns, o cara levou a namorada para assistir Truffaut. Esse soube criar e eu sou muito fã do momento. Truffaut. Eu já contei a história da vez que eu comecei o namoro. Nunca Eu já contei a história. Quem gosta de cinema e o bastidor de cinema é maravilhoso. Eu já contei a história que quando eu comecei o namoro e pus pra minha namorada o Poderoso Chefão. Tu contou. Contei. Elogiou e acabou o namoro. Não, eu sou história das guaibadas, né? Acabou o encanto. E aí eu pus o filme, mano, o filme da minha vida. Pus o filme e fui buscar um vinho pra nós. Eu volto com o vinho, 2 taças e ela tinha tirado o filme. Cara, mas por que tirou? Filme chato pra caramba. Não aguento essas porcarias aí. É difícil, né, cara? E eu teimoso, eu persisti, desculpe, de divagações. Mas você tem uma curiosidade, aquele cara que é entrevistado no filme, né, que ela entrevista um escritor, né, machista, tabu, né, que só olha pra ela o tempo inteiro, né, é o Jean-Pierre Melville, né, um dos grandes diretores de cinema francês, e um dos poucos que a Nouvelle Vague abraçou, ele era das antigas também. Por que ela, vamos pro finalmente do filme, por que ela entrega ele pra polícia? Porque eu acho que ela tinha dúvida se ela gostava dele, eu acho, né? Já vai foder com o cara. Mas sei lá, eu acho que ela queria se ver livre também, né? Eu sempre suga. Mas tipo, aliás, o Godard, ele faz uma ponta no filme, né? Ele fala ele, né? Ele é Hitchcock, Shyamalan e... Ele é o cara que tá na frente da redação do New York Herald Tribune. Ele olha... ele é o que olha pro cara no carro. Isso, aquele cara. Procurado. Ele olha e ele vai lá e entra e
e avisa os caras que o assassino tá ali. E o detalhe do filme, mas o final é bonito. O final é um final poético, aquela cena que ele foge, né? E ele acaba levando aquele tiro pelas costas da polícia, né? E daí até falando da questão dos lábios, daí ela vai, daí ela acho que dá uma espécie de remorso nela, ele chega, tinha que ter aquelas caretas dele, né? Tudo mal feito, né? Tudo, mas era você viu que ele gosta do cigarro, até aquele momento ele dá o cigarro, ele já queria fumar morrendo, né? E daí a Patrícia chega e ela faz o gesto. Ela bota a mãozinha no lábio dela, né? Não, final é bonito. Esse filme, ele foi refilmado... Esse também é importante. Ele foi refilmado em 83. O Jim McBride. Por americanos? Sim, americanos. Breathless. A Força do Amor. A Força do Amor, Breathless. Só que é ao contrário, é uma francesa que é a Valérie Caprisky, e ele é um americano que é o Richard Gere. É uma piada interna. Uma piada interna. É uma piada interna. Que o final... Cheguei no final. Ele é um... É igual o filme, só que na verdade ele é um americano e ela é uma francesa. E no final ele para... É bom o filme, cara, não é ruim. O filme é bom, de ação é bom. E ele para no final do filme, ele fica olhando pra ela assim, tipo... E é cercado pela polícia. E os caras enchem chumbo, né? Breathless, 8-3. Em francês o nome do acostado é? Abu de Souffle. Significa? Sem fôlego. E Breathless também é sem fôlego. Precisa botar na força do amor, né? Mas é que no Brasil, né? É que em 8-3, o Richard Gere tinha feito um filme... A Força do Destino. A Força do Destino, né? Daí tinha que botar força, né? Aí tinha que colocar força. Daí aqui o He-Man também tinha força, né? Olha, até o título em francês, o Carlão botou aqui, Carlão da Woodstock, cara. Carlão. Reforçando o pessoal. O Chico não vai ganhar os votos, porque foi o único que não usou a caneca. Desculpa. Programa, tá? Eu tô tomando... Ele não vai ganhar. Olha, eu vou ganhar o dobro. Ó. Olha aqui. Agora, daí você descobriu o que tem nessa caneca também, né? Que nem o Jô Soares, né? O que tem nessa caneca, pessoal? Tu acha que é Coca-Cola? Aqui, ó. Pessoal, vamos para os finalmente do programa. Relembrando que tu te inscreve no canal, comenta, eu quero ganhar a caneca do Godard e compartilha com teus amigos. Quanto mais curtidas tu tiver no teu comentário, quem tiver mais curtidas leva a caneca do Godard. Pode buscar a partir da sexta-feira que vem. Que dia que é sexta-feira que vem, Cacete? Dia 30. Dia 30, lá com o Carlão, vai conhecer a loja dele na Lime Silva 35. E a pergunta é, qual o nome da revista francesa que originou a novela Vague? Primeiro que responder também nos comentários, vai levar um par de ingressos para o filme que estiver sendo exibido no momento. E aliás, e falando em filmes exibidos no momento, a gente tem que falar sobre o lançamento da semana, o destaque da semana, na nossa opinião. E tem um destaque muito bom, né, cara? Tem dois grandes filmes que foram lançados na semana, que é o Não Se Preocupe, Querida, né? Que é um filme bom também. E também, não sei se o documentário David Bowie também, eu vou indicar vocês também. Parece que tá uma fim de prorrogar, né? Esperamos que tenha prorrogado. Não no 3D IMAX, porque vai entrar... Mas é uma pena, quem não viu... Don't Worry, Darling, é disso da Olivia Wilde, com a lindíssima... Florence Pugh. Florence Pugh. Que escapou do nome dela. E o do One Direction, o Harry Styles. E o Harry Styles. E o Chris Pine também, né? Chris Pine. A galã. A Olivia Wilde, né? Que é a diretora. Né? E também tá no filme também. O filme fala de uma comunidade perfeita, onde as mulheres lavam, limpam, cozinham. E recebem os homens com uísque, né? E recebem os homens com uísque. E carne cozida. Perfeita para quem, cara pálida, né? Perfeito para muitos homens de bem. Mas é uma lembrança dos subúrbios americanos, dos anos 50, né? Sim, é uma retomada ao que parecia ser perfeito na época. Só que o filme vai se desenvolvendo e tu vai vendo que existe um desconforto. Uma realidade. Cara, não dá pra falar mais nada. Não dá pra falar nada. Senão a gente vai estragar o filme pra ti. Não se preocupe, querido. Um baita filme. E a mulher rei, Viola Davis, esteve no Brasil para fazer a chamada desse filme.
E ela foi de uma felicidade nas entrevistas. Cara, sim, eu vi entrevistas assim, ó. Que coisa incrível essa mulher, né? Ela dele assim, ó. Cara, quando tu olha assim, ela falando, te emociona pela história de vida dela, né? Pela que ela sofreu na infância, né? Não. Ela conta a infância dela assim, tu fica assim. A gente pensa, não é só Brasil, né? E quando ela sorri, tu vê sofrimento nos olhos dela. Ela tem um sofrimento eu sempre brinco, que ela né? passa nos eu sempre papéis comento, dela, né, cara? que eu sempre brinco que a Viola Davis, eu tinha comentei com vocês, não sei se foi com vocês, foi numa cabine de imprensa. Eu nunca vejo filme da Viola Davis ela sorrindo. Porque ela é assim, mas E tu não vai ver ela sorrindo na Mulher Rei, né? Mulher Rei conta a história, uma história real. Ela é uma guerreira, né? Do reino de Daomé, né? Em 1823, 24, né? Na época que o tráfico escravista bombava e uma coisa que é muito triste para nós, os brasileiros, né, estamos envolvidos num filme, né? A gente ouve o português, mas não de uma maneira que a gente queria ouvir, né? Porque a gente sabe que os nossos antepassados ali estavam ali fazendo os personagens falam português de Portugal. É raro tu ver mais sobre ao mesmo tempo tu acha engraçado, só que ao mesmo tempo tu fica triste pelo que está acontecendo com o mundo naquela época e o Brasil e Portugal eram os principais, né? Povos de... O filme fala sobre a República de Daomé, né? Porque na época, que hoje é Benin, né? E isso é real. O jogo francês. Né? Onde houve um exército de mulheres guerreiras, as Amazonas de Daomé. Isso, de Daomé, por quê? Porque os homens morriam nas guerras ou eram escravizados, né? Eram mandados para a América, né? Para Estados Unidos, Brasil, para o Caribe, para serem escravos, para cortar cana, os azuis do algodão. E elas eram temidas, né? E as guerreiras, e as mulheres ficavam assim, elas tinham que ficar fortes para manter a República, né? A segurança. A segurança, e a deles é a Nanisca, né? A general Nanisca, né? Que ela chega a ser impiedosa, né? Ela não sorri, né? Não sorri, só que ela tem tantos corpos, ela tem cicatrizes no corpo e tem cicatrizes psicológicas muito fortes, porque ela tem um trauma. E as mulheres estavam contra esse tráfico, né? Tráfico de escravos, né? O rei é o cara do Finn, né? Do Star Wars, né? O ator, né? O rei Gizzo, né? É o Finn, aquele que fez o Star Wars, né? Tá na qualidade. Uma coisa muito importante é que esse filme já... É que nem aquilo, gente. Vocês viram o absurdo que está acontecendo no planeta? Sereia negra, desde quando a sereia negra, cara? Que absurdo que estão fazendo com o mundo agora, mas velho. Quando elfo é negro, velho. Não existe! Não existe sereia nem elfo, mas existe guerreira negra. E existe uma história da África que não é uma história tão bonita assim, quando as tribos inimigas, pessoas que ao longo de séculos se odiaram, como as tribos aqui da América, como a gente falou em Apocalipse, o filme do Mel Gibson, que as pessoas davam as outras para... Como as tribos originais, ameríndias, o Laos da Arábia, que a gente viu. Na África aconteceu sim de uma tribo capturar outra e vender etnias, né? Outras etnias sim, e vender e vender para o mercado de escravos das Américas. Aconteceu sim. Era Inglaterra, era Espanha, era Portugal, Holanda, passando na África e pegando escravos. Isso aconteceu. Isso foi um aspecto cultural. Daí tem gente que eu já ouvi isso aqui, ó. Mas eram os negros que vendiam uns aos outros. Gente, é que nem quando tu compra uma coisa roubada, né? Se vendia porque comprava, né? Quem comprou foi o branco, nunca esquece disso. Era um problema. E também é uma oportunidade de tu conhecer a história da África. A história da África é esquecida no Ocidente. A história da África, o reino de Daomé foi de 1600 a 1900, é um dos maiores impérios e reis. Que tinha seus problemas também, obviamente. Participou, infelizmente, também dessa história triste da humanidade, né? Só que quando nós falamos, era a época, né? Era o que eles tinham que fazer na época, né? Mas é muito bonito tu ver a história da África sendo bem filmada, numa super produção, um baita no roteiro e atuações fantásticas com a Davis. E a gente não está dizendo que não é monstruoso o que aconteceu. Que uma tribo fazia e outra coisa, é um filme de ação assim, tipo, são as cenas cara, a coreografia, um balé daquelas mulheres matando, assim, tipo, é violento, mas assim, mas é muito bem filmado. Mas isso aí eu vejo o filme na cabine de imprensa na quinta-feira. Sexta eu tô zapeando, aí o canal Smithsonian, né? Às 11 da noite, documentário sobre as guerreiras Agoge.
Bacana. E eu, como assim? Ah, que legal, que acréscimo, hein? E aí eu, 11 da noite, pus lá. E aí, é uma história real. História real, né? Que aconteceu mesmo, aconteceu em 1823, Qual é o nome do país agora? É Benin. É o Benin atual, né? O Isso, atual é. Benin, ali pro lado do Atlântico, né? Isso, é. Até que Costa ocidental da Daomé foi dominado pelos franceses no final do século XIX, daí ficou até 1960 sob o jugo francês, tanto é que a língua oficial é francês lá, né? O Império acabou por volta de 1900, 1899, né? Os franceses tomaram conta lá em 60 eles ganharam a independência, como a maioria dos países africanos e tal. Sim, que a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a França se vê enfraquecida, né? Aí ela começa a perder, ela perde Vietnã, né? Perde... Ela na costa oeste africana, no caso, pensando no mapa assim das Camarões, ela começa a perder. Togo, né? Começa a perder Ásia, África, começa a perder os... Olha, gente, a gente começa a viajar aqui. Cinema de peso também é história, porque cinema é história, né, cara? E, assim, quando eu vi Danton, o princípio da Revolução... E tu perdeu a cabeça quando viu o filme? Não perdi. Eu não perdi. Ele virou a cabeça. Eu entendi, quando eu vi esse filme, eu entendi que cinema era aula de história também. Isso é muito bonito, né, cara? Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Não, e só voltando pro filme, e a novela fala é história do cinema, é a evolução do cinema. Goste ou não goste, se tu gosta de cinema, se tu quer aprender sobre cinema, tenta buscar os filmes, tenta buscar esses diretores franceses, que eles foram muita coisa que a gente tem hoje, dessa adição frenética, uma trilha sonora rebuscada, atuações assim, até meio blasé, vieram dos franceses dos anos 60, né? E revolucionou o mundo inteiro e começou com eles, né? Então, assista Acossado, né? Eu acho que se uma pessoa assistir Acossado por esse programa, eu já fico feliz, né? E assista também os lançamentos de cinema. E pena que o filme David Bowie não estava dando um documentário, porque é um dos maiores filmes documentários da história do cinema, na minha opinião. É um dos shows que eu nunca assisti, David Bowie. Mas procurem que talvez ele volte, quem sabe, né? Vamos lá, vamos bater na madeira. David Bowie ou... Não, David Bowie só se a gente chamar o Origó pra baixar ele. Olha, pessoal, pode falar. Eu sei. Deixa eu demorar aqui. Pessoal, o cinema de peso. Pessoal! Depois ele fala que vai botar no quarto, deixa isso aí. Mas ele deixa, né? O Cinema de Peso fica por aqui, agradecendo a todos vocês que assistem, que compartilham, que comentam. Dá uma preguicinha comentar, às vezes não custa nada, leva 10 segundos para comentar. E é importante para o crescimento de um programa. Estamos indo agora para perto de, cara, 16º programa hoje, né, cara? 17º, cara. A gente está alguns meses fazendo Cinema de Peso com prazer, cara, sem parar, com muita alegria. E vamos continuar assim. Até a próxima semana. Semana que vem, que vai ser um filme que... cara. Nós tivemos, como a gente teve uma reversão da nossa, nossa programação, semana que vem a gente vai ter um programa muito legal, que nós já fizemos no outro programa. Mas como o Godard foi inventar de morrer, né? E tal, né? De vez em quando vai cair a pauta, né, cara? A gente fala sobre filmes novos, só que às vezes tem coisas novas também que fogem do nosso script. E semana que vem nós vamos falar sobre o Matrix, que ia ser essa semana. E o Matrix é uma pessoa muito especial que participou com a gente e vai dar uma contribuição espetacular para entender. Isso aí, e lá tu falou bem. Quem vai participar com a gente? Vou dar um spoiler aqui, né? Claro. Quem vai participar é o Rafinha, o Rafael, que é irmão do Criba, que mora em Florianópolis e não perde um cinema de peso. Eu quero saber tudo. E aí, você que é um espectador do programa, pode estar aqui com a gente também tomando um vinhozinho, comendo uma pastelina. Viu, Silvinha, minha querida amiga Silvia, que falou que eu estou comendo muita pastelina. Qualquer um pode participar do programa. É só nas quartas-feiras que ele come. Só quarta-feira. Vai lá, se inscreve, comenta. Por que tu não diz, eu quero participar, eu quero falar do filme e tal? Eu quero falar do... Vou lá um filme aí, Guerra das Estrelas, né? Império Contra-Ataca, Tubarão. E com certeza tu convidado, depois que sair daqui, tu sai com o teu presente, que é uma caneca do cinema. E vamos dar uma homenagem pro Jô Soares, vamos acabar o programa assim, ó, uma caneca e... Uou!